Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus lá em João, capítulo 1, verso 16. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre graça e verdade. Vamos começar lendo o que o Senhor Jesus disse. Na verdade, foi dito a respeito dele. Quem está dizendo é o apóstolo João. Ele diz assim: porque todos nós temos recebido a sua plenitude. Plenitude. Essa é uma palavra que poderia ser traduzida também como riqueza, suplemento abundante. Algo que está pleno, é algo que está abarrotado, está cheio. Então, a ideia é de um armazém, um supermercado que está cheio, seus depósitos estão cheios. Isso é plenitude. E da sua plenitude, da sua riqueza, da sua abundância, nós temos recebido graça sobre graça. Diga amém. Diga: eu tenho recebido graça sobre graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você tem recebido sem merecer. Essa é a maneira de Deus. Deus não está fazendo barganha com você. Deus não está te vendendo bênção. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Vou repetir. Deus não está vendendo porque Ele é muito rico para precisar de vender alguma coisa. E nós somos muito pobres para conseguirmos comprar alguma coisa. Então, na sua graça, Ele nos dá livremente. Basta que você peça. Peça. Pede ao Senhor. Vivemos nesse tempo em que foi liberado sobre nós essa palavra das portas abertas. Então, pede ao Senhor, pede graça, pede no dia que você merece menos. Naquele dia que você achar que é o dia que você está menos qualificado, esse é o dia que você pode receber mais, tá me ouvindo? Porque aí vai ter menos merecimento, a graça vai se destacar na sua vida. Mas não é graça só, é graça sobre graça. O que significa essa expressão graça sobre graça? Para você entender isso, a melhor ilustração é a da onda, do mar. Então, se você já conhece o mar, você vê que as ondas elas não param. Obviamente naquelas praias que tem onda. Então, naquelas praias que tem ondas, elas não param. Elas vêm o tempo inteiro. Mas acontece um fenômeno ali. É interessante, Você pode perceber. Uma onda vem e antes que essa onda acabe, outra onda vem sobre ela. Sobrepõe. E de repente vem uma terceira onda e sobrepõe. Empurra tudo para mais longe. É uma onda sobre outra onda. Preste atenção, as ondas do favor de Deus estão vindo sobre a sua vida. É uma onda sobre outra onda. É ondas de favor na sua casa, na sua família, ondas de favor no seu negócio, no seu trabalho, ondas de favor nos seus relacionamentos, nos seus sonhos, no ministério. Ondas de favor, é um favor vindo e alcançando você, Uma bênção vindo e outra bênção maior ainda vindo te alcançando. E a melhor coisa é quando a bênção te surpreende. A bênção vem muito maior do que você mesmo planejou. É algo grandioso que está acontecendo. O favor de Deus. Quantos querem graça sobre graça? Não, mas eu vou perguntar mais uma vez. Quantos querem graça sobre graça? Porque dizer amém é importante. Ok? Ah, pastor, esse negócio de ficar forçando a gente falar. Sim, porque a maneira de você liberar fé é falando. Você não libera fé fazendo coisas, ok? Não é uma questão de sair por aí fazendo coisas. Tem pessoas que pensam que ter fé é sair por aí fazendo coisas insensatas, assumindo dívidas absurdas. E eles dizem: estou fazendo isso por fé. Não chame isso de fé. Isso é tolice. A verdadeira fé não se manifesta com o que você faz. A verdadeira fé é ministrada com o que você fala. Então você começa a falar: eu sou favorecido, eu sou abençoado, ninguém está vendo, ninguém tá prestando atenção, mas você está falando. De repente as pessoas ficam surpresas com o que vai acontecendo na sua vida. Quantos dizem amém? Quantos querem isso na sua vida? Então é graça sobre graça. Avança. E porque todos temos recebido então da sua riqueza, graça sobre graça, porque a lei
foi dada. Diga, a lei foi dada. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés, um servo. A lei foi dada. Mas a graça e a verdade vieram. Diga, a graça e a verdade vieram. Qual que é a primeira coisa que você percebe aqui? A lei foi dada. Algo que é dado é uma coisa. Coisas nos são dadas. Objetos, coisas nos são dadas. Ok? Então, a lei é uma coisa. Por isso ela foi dada. Mas graça e verdade não foi dado. Graça e verdade vieram. Vieram. Por quê? Porque pessoas vêm. Tá me entendendo? Porque graça e verdade é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Não existia graça e verdade permanente na terra. Mas quando ele se faz homem, e graça e verdade é graça e verdade vindo habitar entre nós. E quando ele começa a andar no meio dos homens, é graça de Deus se manifestando o tempo inteiro. O Senhor não mandou praga na vida de ninguém. Ele só abençoou. Todos os que vieram a ele foram curados, receberam a bênção que queriam, sim ou não? O Senhor só deu, só serviu. É verdade que nem todos foram curados, mas porque não vieram a ele, porque os que vieram, todos foram curados. E é interessante que nenhum desses que foram curados, o Senhor fez uma exigência antes. Não vou curar você porque você está vindo no culto. Primeiro você começa no culto. Não vou curar você porque você está brigado com sua mulher. Tá brigado. Você discutiu com ela, vai lá primeiro resolver isso, depois eu curo. O Senhor não falou isso para ninguém. O Senhor curou todos. Até aqueles que leprosos, ingratos, o Senhor curou. Ele poderia ter falado, primeiro quero ver gratidão em vocês, depois eu curo. Não, ele curou. E depois ficou surpreso que ninguém veio agradecer. Mas ele não mandou praga de volta dizendo, esses ingratos vão ter. A lepra vai voltar pior agora na vida deles. Não. O Senhor só deu. Serviu de graça, não tomou nada de ninguém. Aí você fala, pastor, mas antes tinha aquele garoto, né, que tinha lá com 5 pães e 2 peixinhos, né? O Senhor tomou dele. Não, o Senhor não tomou nada dele. Se fosse tomado, seria da seguinte maneira: é como se Deus dissesse, olha filho, é o seguinte, você tem que aprender mais humildade. Só você foi escolhido nessa história. Então, para ter mais humildade, é preciso ser uma pessoa. Para ser a pessoa mais humilde, eu vou tomar de você esses pães e esses peixinhos. O menino começa a chorar. E ele fala: não é para o seu bem. Ele fala: é para o seu bem. Hoje você não é capaz de entender, mas mais tarde compreenderá. O Senhor falou isso para ele? Não! O Senhor de fato pediu para ele, mas foi só emprestado, porque depois o menino teve de volta o tanto que ele quis para comer. É verdade que ele pegou o barco de Pedro emprestado durante 1 hora para ele pregar, para servir de púlpito, mas depois ele falou para Pedro: agora afaste para o meio do mar, porque você vai pegar muito peixe. Eles lançaram a rede e os barcos quase se afundaram de tanto peixe, porque ele não fica devendo nada para ninguém. Tá me ouvindo? O Senhor não falou para ninguém: olha, eu vou mandar uma doença para você, porque você precisa de mudar de vida. Você não tem que ficar doente um tempinho na sua vida. Você já viu pregadores dizendo isso? Eu tenho irmãos que falam isso. Pastor, vai ver que essa doença é para o bem, então fica com ela, eu não quero. Entende? Então desfruta bastante se é para o bem. O problema dessas pessoas é que elas são hipócritas. Elas dizem que aquela doença é Deus tratando com elas, mas correm para o médico tirar o tratamento de Deus da vida delas. Se vem de Deus, não vai lá para ele tirar, então. Mas a verdade é que não vem dele, porque ele nunca não mandou doença para ninguém. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está me ouvindo? Nós estamos aqui adorando a ele, e aí você fala: pastor, nós temos que pregar o texto bíblico. É verdade, o texto bíblico é importante, mas também é muito importante, até mais importante é o exemplo bíblico, o exemplo de Jesus. É ver o que ele fez. O que ele fez retrata aquilo que ele é. Retrata o seu amor, retrata a sua bondade, retrata a sua graça. Mas hoje em dia muitos estão vivendo mal, dizendo que é Deus que tem um propósito, né?
Ah, Deus tem um propósito para eu estar doente. Há um propósito nessa pobreza. A pobreza me faz ficar mais humilde, né? Então desfruta bastante dela, né? Esse é o ensino que é feito. Mas a Bíblia não chama lugar nenhum do lugar de doença de bênção. Só pastor chama. Nem médico chama doença de bênção. Tá me ouvindo? Nem médico. Um dia eu falei um negócio pro médico, perto do médico. O médico me deu uma dura tão grande que eu nunca esqueci. Quase que eu repreendi. A gente tava conversando, então, e tal, e aí alguém falou que teve, esqueci o nome da doença, não sei se é varicela. Essa doença as crianças têm. E eu falei, não, mas isso é uma coisa à toa, até bom que tenha tido logo isso, né? E ele parou, fez um silêncio solene, né? E ele falou, ninguém tem que ter nenhuma doença para viver. Tá me ouvindo? Eu falei, essa pregação é minha. Essa pregação é pra... Ele falou, ninguém, não existe essa história de que tem tido doença. Você pode passar a vida inteira nunca ter cachumba, nunca ter tido cachumba, aleluia. Ai, cachumba, coisa à toa. Ele falou, não, ninguém tem que ter nenhuma doença, porque nenhuma doença é bom para você, faz bem para você, nenhuma. O alvo de todas elas é destruir você. Eu fico pensando, mas tem pastor que fala que é bênção. Fala que é bênção. Não é bênção, filho, não é vontade de Deus, mas eu estou sofrendo. Sim, vivemos num mundo caído. Esse mundo, essa terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Você sabe disso. Deus diz para Adão, maldita é a sua terra por tua causa. Nós vivemos aqui, estamos sujeitos a ataques malignos. Vivemos num mundo cercado de impiedade. Estamos sujeitos a isso. Mas quando acontecer com você, levante-se em fé para declarar, eu sou saudável. Porque Ele já levou sobre Ele as minhas enfermidades, as minhas doenças. Não vou morrer doente, eu vou morrer uma morte honrosa. Outro dia também aconteceu isso. Um irmão, né, veio orar, pedir oração pela mãe, que estava com 95 anos, que estava enferma. E ele estava inconsolável, né, porque a mãe estava doente. E eu falei, irmão, você sabe, né? Você já deve ter percebido, né, que ela tá perto dela partir. Ele falou, sim, pastor, eu sei disso. Eu falei, então vamos tratar com coisas com mais tranquilidade. As pessoas partem. Mas aí ele falou, mas Deus não se importa com a maneira como nós partimos, pastor? Falei, essa pergunta é sábia. Deus se importa. Homens de Deus, quando não são martirizados pelo Evangelho na Bíblia, morreram mortes honrosas. Ou seja, não morreram como Herodes, comido por vermes. Herodes morreu comido por vermes. Que coisa horrível, não é? Não é a maneira de morrer. Nabucodonosor ficou louco, virou lobisomem. Não é a maneira de homens de Deus morrer. Homens de Deus não morrem assim. Homens de Deus morrem saudável. Então sua mãe tem 95 anos, ora para ela ser curada, ela vai morrer saudável. Ela vai tomar o café da manhã e vai dizer para você, hoje eu vou partir, vou encontrar com Jesus. E ela vai encostar na cadeira de balanço e vai dormir e vai acordar no céu. Essa é a morte dos filhos de Deus. Vai morrer dormindo, eu vou dormir. Estou despedindo de vocês. Vocês acham que isso não acontece? Pois acontece. Estava conversando com um pastor muito querido, perdeu o pai um mês. Um mês o pai dele morreu. Homem de Deus, o pai dele. E o pai dele esteve doente, mas não era uma doença. Era uma doença como se fosse uma coisa assim, uma gripe, um negócio assim, nada assim, um negócio como eu estava pensando, nada disso. E aconteceu que o pastor foi visitar o pai, e com 80 anos, e o pai falou para ele, filho, é o seguinte, eu estou indo embora. Então você vai cuidar da sua mãe, tem essa casa, tem esse negócio, você vai arrumar tudo isso aqui, porque eu estou indo embora, E o menino achou que ele estava indo assim, mudar de cidade. O pastor não imaginou que ele estava falando de morte. E aí ele falou, não pai, que é isso? O senhor não está na idade de mudar mais não. Onde é que o senhor quer mudar? E ele falou, não, você não está entendendo, filho. Eu estou indo morar com Jesus. Ele me disse que eu estou indo embora. Então eu estou te avisando que eu já estou partindo. E ele foi deitar, dormiu e não acordou.
mesmo dia. Quantos querem uma experiência dessa? Na hora certa. Não é hoje não. Eu vou morrer saudável se o Senhor não voltar antes de eu morrer, porque Ele está às portas. Mas se porventura Ele não voltar, porque não sei o dia nem a hora, então eu vou morrer desse jeito. Vou avisar minha mulher, vou deitar e vou encontrar com Jesus. Quantos estão comigo nisso? Então ore pelo seu pai, pela sua mãe que está doente, sim. Eles não têm que morrer sofrendo. Ninguém precisa morrer, viver e morrer, e nem morrer assim. Tanto a vida quanto a morte podem ser saudáveis. O amém está fraco hoje, não? Hoje eu estou sentindo que você acha que a chuva não te fez bem hoje. Então veja. Em primeiro lugar, você tem que entender isso. A lei foi dada. A graça e verdade vieram. Mas acontece algo interessante aqui também no grego, né? Hoje eu vou falar de grego e hebraico com você. Aconteceu algo interessante aqui. São duas palavras, graça e verdade. Mas o verbo vir no grego está no singular. O que em português caracterizaria um erro, né, de concordância verbal. Por isso os tradutores não colocam assim. Mas no grego está assim: graça e verdade veio. Graça e verdade veio por meio de Jesus Cristo. Por quê? Você acha que João tinha problema com o grego? Você não acha que não sabia escrever? Não! É de propósito. Na Bíblia, tudo que está escrito é para um propósito. Está no singular para te dizer que graça e verdade estão juntas. Entendeu? É como pão com manteiga. Está junto, você não separa. Graça e verdade vem junto. Não separe aquilo que Deus uniu. Mas, o que acontece frequentemente, aconteceu comigo esse tempo atrás, né? Eu estava conversando numa live com uma pessoa e aí eu falei algo para ela e ela me respondeu assim: olha, eu creio na graça, mas também creio na verdade. Eu achei aquilo profundo. Ele falou: creio na graça, mas também creio na verdade. Eu prego graça, mas as pessoas precisam ouvir umas verdades. Eu falei, a minha mãe é Dona Jalmira. Essa é a Dona Jalmira. Quando minha mãe dizia que eu precisava de ouvir umas verdades, eu já preparava o lombo. Porque nunca era verdade boa do tipo, você é amado, você é lindo, você... Não. Quando ela queria falar umas verdades, é assim na sua casa também? Nós somos goiano é assim, né? Então quando alguém quer falar algumas verdades, corta ele. Corre dele. Mas esse é o entendimento das pessoas de que graça é a parte boa de Deus, é o amor de Deus, mas verdade é o juízo de Deus, é a condenação de Deus. Então, o amor e o juízo vieram juntos. Preste atenção, está errado, não é isso que o texto está dizendo. Graça e verdade vêm juntos, porque tem o mesmo sentido. Não quer dizer que não vai ter juízo um dia, vai ter. Virá o dia da ira. Nós chamamos também de grande tribulação. Vai acontecer um dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Quantos creem que isso é verdade? Mas não chegou essa hora. Pastor, como é que você sabe que não chegou a hora? Porque você está aqui. Enquanto você estiver aqui, não tem ira, porque não há ira sobre os filhos. Tá ouvindo? A ira não é sobre os filhos, é sobre os de fora. Não tem mais ira sobre a sua vida. Entendeu? Então você vive debaixo de graça e verdade. Graça e verdade. Então, a antítese, os pares antagônicos, não é graça de um lado e verdade do outro. Não. Presta atenção. Não olha para o lado. Vão ser perto do que eu estou dizendo. O par antitético aqui é lei de um lado e graça e verdade do outro. A lei não é verdade. Me ouvindo? A lei é de Deus. A lei é boa. Nunca pense que a lei é ruim. Nunca preguei isso aqui. A lei é boa. Na verdade, a lei do Senhor é perfeita. E aí que está o problema dela. Nós não somos. Então ela não é apropriada para nós.
ela é perfeita e exige perfeição. De um lado está a lei, que é perfeita, exige perfeição. Como nós não conseguimos trazer perfeição, a lei então nos julga, nos condena, traz maldição, né? Mas a lei foi dada, mas a lei passou, porque agora Cristo veio, e com Cristo, o que veio junto com ele? Graça e verdade. E conhecereis a verdade. O que te liberta é a verdade. Mas qual que é a verdade do Evangelho? O Evangelho da graça. Não é a lei. Jesus disse isso lá em João 8, se não me engano, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem que ele falou isso? Para os pecadores? Não! Ele falou isso para os fariseus, os doutores da lei. Aquele pessoal sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Você está tão longe deles que você não sabe nem os 10 mandamentos de cor. Eles sabiam os 5 primeiros livros de cor, um versículo depois do outro. Sabiam tudo. E o Senhor falou o que para eles? Vocês são escravos do pecado. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Mas se você conhecer a verdade vai te libertar. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a verdade. Porque não é a lei que te liberta. A lei apenas disfarça. A graça diz: está consumado. Não viva pelo faça. Viva pelo está consumado, já está feito. Você vem aqui aos domingos para eu contar para você o que Cristo já fez, o que Ele já conquistou, o que Ele já venceu. E porque Ele venceu, a vitória agora é sua. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa é a diferença. Lei de um lado, graça do outro. Na lei, a Bíblia fala. Você conhece a história do filho pródigo, né? O filho pródigo cometeu aquele monte de pecado. Ele desejou a morte do pai. Ele saiu, gastou dinheiro na vida, né? Cheio de orgias, de coisas assim. Segundo a lei, ele tinha que ser apedrejado. Essa era a penalidade do pecado dele, porque ele vivia na lei. Mas um dia ele resolve voltar para casa. E o pai faz o que com ele? Quando avista ele de longe, o pai sai correndo. É claro que o pai sai correndo porque o amava, mas tem uma outra razão porque o pai sai correndo, para ninguém chegar lá antes dele. Por quê? Porque os outros moradores da vila iriam falar: olha, você aprontou muito com seu pai, você é um filho desonroso, hoje você vai ser apedrejado. Mas agora com o pai vindo e abraçando ele, e beijando ele, quem vai ter coragem de chegar? Seu destino era o inferno, seu destino era a condenação, mas o Pai te viu de longe, correu para você e te abraçou e te falou: você é meu filho, eu estou te gerando, ninguém mais vai tocar em você. O diabo queria tocar em você, mas não vai tocar mais porque o Pai te abraçou. Quando Moisés chega diante da sarça ardente, Deus está lá na sarça ardente. O que Deus diz para Moisés? Lembra? Não chega para cá. Olha que coisa. Não se aproxime. Isso é a lei. A lei é não se aproxime. Não se aproxime. Fica longe. Mas o Novo Testamento é o quê? Hebreus capítulo 4. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, intrepidez. Chega perto dele, adora, abraça, envolve, porque aconteceu alguma coisa. O que aconteceu entre Moisés, lá no Monte Sinai, e o livro de Hebreus? Aconteceu algo. O que aconteceu? A cruz do Calvário. Por isso que quando Moisés, né? Presta atenção, quando Moisés está lá diante de Deus, Deus não fala para ele só, não chega perto. Deus fala o que para ele também? Tira a sandália. Tira a sandália, pouca gente entende o significado, mas na Bíblia os sapatos significa direitos adquiridos, né? Onde eu piso o Senhor me dá, mas o sapato, que é a preparação do Evangelho, fala que eu tenho direito de posse, de herança. Quando Deus fala para Moisés: tira a sandália, ele está dizendo o quê? Você não tem direito, você não pode, você é servo. Você não tem direito. Mas quando o menino pródigo volta para casa, o que o pai fala? Traz o quê?
traz a sandália para ele, põe no pé dele, coloca a sandália porque é filho, ele vai pisar de volta, ele tem direito de estar onde está. Você já foi calçado com o Evangelho. O Evangelho aqui é a verdade. A verdade é o Evangelho. Lá em Efésios 1, verso 13, né, Paulo diz, isso, projeta para mim, Efésios 13, 1, 3. Paulo diz assim: em quem tem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, diga a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Ele explica: é o Evangelho da vossa salvação. A verdade é o Evangelho da graça. Por isso, graça e verdade estão juntos. Quantos dizem amém? Mas, você sabia que graça e verdade também estão no Velho Testamento? Então eu vou usar o texto do Velho Testamento para te mostrar isso. Então não tem esse negócio de verdade. Verdade é a parte mal-humorada e graça é a parte amorosa. Não tem isso. Graça e verdade estão juntas para abençoar você. Aliás, a palavra verdade no Novo Testamento é aletheia. Ela significa literalmente realidade. Realidade. Não é fascinante isso? Isso significa que no Velho Testamento a graça estava oculta. A graça era um mistério. Não que não existisse graça, havia graça, mas o homem não via por causa da lei. A lei tampava. Então a graça estava com o que oculta. Mas agora veio a graça com realidade. É graça e realidade. Você experimenta hoje, não é uma bela ilustração. Você experimenta hoje, é realidade, querido. Tem poder de mudar vidas e mudar história. Diga amém. Muito bem. Então, a palavra graça e verdade, você sabe, Jesus falava hebraico, né? Aramaico. Ele não falava grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas Jesus não falava, ele falava. Todo o Evangelho aconteceu no contexto do aramaico. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Só foi escrito em grego. No Velho Testamento tem a palavra graça e verdade também? Tem. Vamos ler lá a palavra, lá no Salmo 85, verso 10. Diz assim, Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça e a... Olha a graça e verdade aqui. Graça e verdade. O que é graça e verdade em hebraico? Vou contar para você. Só uma curiosidade, mas é importante para fazer uma pesquisa na Bíblia. Normalmente a palavra graça é hesed. Diga, hesed. Isso é hebraico, hesed. É uma palavra lindíssima, mesmo hebraico, que significa graça. E verdade, emet. Diga, emet. Só que quando você fala, tem que colocar aí a conjunção i, graça e verdade. Então fica hesed, fé, emet. Fé é i em hebraico, ok? Então é hesed, fé, emet. Vamos dizer junto? Hesed, fé. Que está escrito aqui em hebraico. É isso. Hesed, fé, emet. Só que, se você tem um aplicativo que eu já orientei você a ter no seu celular, e você faz uma busca em hebraico, você vai ver que nem sempre a palavra hesed, ou expressão, hesed, é traduzido como graça e verdade. Às vezes é bondade e fidelidade. Às vezes é misericórdia e verdade. Por quê? Porque os tradutores não sabiam qual palavra usar. Porque hesed significa tudo isso. É a bondade amorosa, misericordiosa, é o favor imerecido, é tudo isso. Por isso você vai encontrar em versículos distintos, às vezes, a tradução diferente, mas aqui no Salmo você vai ver direitinho, graça e verdade. Hesed, veemente. Deixa eu te falar 3 ocasiões em que ela acontece para te provar que não tem esse negócio de graça ser a parte boa e verdade ser falar, né, aquelas coisas que o outro tem que ouvir. Porque alguns até dizem, não, a graça tem que ser equilibrada com a verdade. Porque o que está acontecendo na igreja é que a igreja fala muito de graça e não fala a verdade. Porque na cabeça deles, verdade é pancada na moleira.
Verdade é praga, maldição, é juízo, mas está errado. Verdade é Cristo também. Graça e verdade estão juntas, excede, veemente. Lá, vou te falar 3 exemplos e vou encerrar. Quantos dá esse tempinho para eu te falar 3 exemplos? Vou encerrar com você. Lá em 1 Samuel, capítulo 31, você vai encontrar o dia que Saul morreu. Saul morreu, os filisteus o atacaram, matou ele e Jonatas, e os filisteus pegam então o corpo de Saul e Jonatas e pregam eles nas muralhas lá de Bet-Shean. E Davi fica sabendo, né, e fica indignado com aquilo. Olha o que fizeram com Saul e Jonatas. Mas aí chega uma notícia para ele. Olha, Davi, não fica triste não, porque o pessoal de Jabes de Gileade resolveu o problema. Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz. 2 Samuel 2, 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes, porque o pessoal de Jabes de Gileade resolveu o problema, pegou o corpo de Saul e Jonatas e reenterrou da maneira apropriada, com honra, com respeito. E Davi diz para eles: benditos do Senhor sejais vós por essa humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois os sepultastes. Agora, olha o que ele está dizendo. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia. E o que você acha que está escrito aqui? Recebe veemente, graça e verdade. Que o Senhor use com você de graça e verdade. Ou, na tradução, misericórdia e fidelidade. Agora você vê, o pessoal de Jabes, de Gileade, não falou para Davi: não, Davi, a gente fica só com misericórdia, só com a graça, deixa a verdade aí para você. Não. Eles querem as duas coisas. Eu quero graça, eu quero realidade. Eu quero misericórdia, eu quero também a fidelidade. Deus na minha vida. Quantos querem também sobre si? Um outro exemplo, na palavra de Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Está lá em Gênesis, no capítulo 32, no verso 9, a Bíblia fala que Jacó, você conhece a história, Jacó enganou seu irmão e teve que fugir, né? Foi morar na casa do seu tio Labão e ficou lá mais de 20 anos, e agora ele estava voltando para casa. Só que, agora voltando para casa, ele voltou rico. Ele tinha agora suas 2 esposas, seus 12 filhos, né? Mais 2 concubinas, que não foram intenção dele, mas ele teve. Olha o que Jacó diz no verso 9, Gênesis 32, 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: torna a tua terra a tua parentela, e te farei bem. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Qual palavra que está no original? Graça e verdade. Recebe veemente. Quem sou eu para receber graça e verdade que tens usado para com teu servo? Porque atravessei esse rio com um cajado, mas olha como eu estou voltando. Atravessei o rio pobre, sem nada, tinha só uma bengala, mas olha como eu estou voltando. Esse vai ser o seu testemunho, filho. Também creio, esse é o meu testemunho. Não tenho tempo de contar para você, mas há 35 anos atrás, eu e minha esposa vivíamos uma vida tão simples. Nós não tínhamos nada, absolutamente. Mas graça e verdade nos alcançaram. E 35 anos depois, olha onde eu estou agora. Toda a glória seja no nome do Senhor. Mas eu estava na Venezuela e aqueles irmãos ficaram de pé para eu entrar. Mas eles nem me conhecem. Eles não sabem o bairro de onde eu vim, não sabem nada da minha vida. É só porque eu tenho recebido graça e verdade. E eles têm sido abençoados lá na distância. Eu nem falo a língua deles direito. Nem falo.
Eu juro que falo, mas eles não entendem. Olha pra cá. Porque graça e verdade me alcançaram. E aí eu vou em toda a banda e as pessoas querem ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu sou alguma coisa? Não. Atravessei o Jordão só com a bengala. Mas olha como é que eu estou voltando agora. Você também vai ter a mesma experiência, se já não tem tido, porque alguns aqui já podem testemunhar essa verdade. Amém? Que o que foram e o que são. Um terceiro exemplo. O servo de Abraão. A Bíblia fala que Abraão falou para o seu servo: olha, você vai buscar a esposa para o meu filho, Isaque. Está lá em Gênesis 24. Mas olha, presta atenção, Abraão falou para ele. Tem que ser da minha família. Você vai voltar lá, na terra da minha família, na minha tribo. Não pega mulher de outro lugar. Presta atenção, isso é princípio da palavra. Esse princípio está valendo hoje também. Vai procurar marido na sua tribo dos crentes, mulheres. Não vai procurar na tribo dos incrédulos. Ah, pastor, mas se eu quiser casar com o incrédulo, você é livre, filho. Você não vai largar de ser filho. A praga não vai vir na sua vida, mas às vezes você vai sofrer desnecessariamente, entendendo? Ah, mas tem muito incrédulo melhor do que crente. Tem mesmo, mas eles não têm o Espírito Santo. Crente pode ter muito defeito, mas tem alguém para contar para ele o defeito, o Espírito Santo de Deus, amém? Quando você casa com um homem que o Espírito Santo fala com ele, você não precisa de mais ninguém, filho. Tem ímpios lá fora que são mais ricos e até mais gentis, mais educados, mas não tem o Espírito Santo. Mas se você casa com um crente, pode ser que ele não é tão educado, tão cavalheiro no começo, mas se você falar com Deus, Deus fala com ele. Minha mulher falou com Deus a meu respeito. Eu não vou te iludir, eu tinha um problema de temperamento. Ficava bravo com qualquer coisa. Qualquer coisa, eu ficava bravo. Melhorei muito, aleluia. Hoje, para ficar bravo, preciso mais de qualquer coisa. Mas não fico mais bravo com ela. Um dia, o Espírito Santo me abriu os olhos e falou comigo: você é educado com os de fora e mal educado com sua esposa. Eu falei: Senhor, a partir de hoje eu vou inverter isso. Você tá rindo? Mas é verdade. Tô te falando a presença de Deus. Falei: ela é minha esposa, minhas filhas vão ter o meu melhor. Falei: o meu melhor. Mas os pastores de rede aqui também vão ter. Amém? Presta atenção nisso, filho. Quando você tem um marido que tem o Espírito Santo, uma hora Deus encontra com ele. Ele muda. Mas e quem não tem o Espírito Santo? Quem vai falar com ele? Busca na tribo certa. Mas aí o servo foi então, fez a viagem e chegou lá na cidade, né, do parente de Abraão, chamado Betuel. E ele diz assim, vamos ler? Vamos ler na revista corrigida, por gentileza. Gênesis 24, verso 12. Diz assim: E disse, o servo disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Eu gosto dessa versão por causa dessa expressão. Dar-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. O que é bom encontro? Essa expressão não faz parte do nosso português usual. No hebraico significa, é uma palavra só. Cará. Cará. É igual aquela comida que você não gosta muito. Cará, né? Cará significa o seguinte em hebraico. Significa Senhor, dar-me que eu seja bem sucedido, que eu tenha sucesso, que as coisas aconteçam para mim, dá que as portas se abram para mim agora. Olha a oração que ele fez. Deus, dar-me um bom encontro. O que é ter um bom encontro? Eu estou precisando de vender um apartamento, eu preciso ter um bom encontro com quem queira comprar.
Eu estou vendendo mercadoria, eu preciso ter um bom encontro para quem quer ir a comprá-la. Eu estou precisando de ter um emprego, eu preciso ter um bom encontro com quem possa me contratar. Não tenha vergonha de pedir para Deus todos os dias: Deus, dá-me um bom encontro, bons contatos, dá-me, ó Deus, boas oportunidades, dá-me portas abertas, dá-me, Senhor, sucesso, dá-me, Senhor, que eu seja bem sucedido hoje. Não tenha vergonha de fazer isso. Tem graça suficiente para você. Os irmãos estão comigo? Eu me sinto tão cheio de Deus nessa hora. Oh Deus, Pai, dá-me bom encontro, dá-me bom encontro. E aí, ele pega e faz um teste. Ele faz um teste e diz o seguinte: olha, como é que eu vou saber qual é a mulher pro meu senhor Isaac? E aí ele faz uma prova com Deus: Senhor, a mulher... Olha para cá, garotas. E eu ainda quero ministrar para solteiro uma hora dessa. Tem 30 anos que eu não falo para solteiras. E aí, Senhor, ele pediu: a mulher que o Senhor escolheu para Isaac, que quando ela chegar aqui, além de ser bonita, é claro, porque isso é uma coisa na Bíblia. Todas as mulheres de homens de Deus na Bíblia eram bonitas. Todas. Por isso essa é uma prova de que eu sou homem de Deus. Amém? É sério? No dia que eu casei com minha mulher, hoje eu tenho certeza que eu estou no time certo. E é muito interessante que Deus nunca fala que o inimigo é bonito. Imagina se Deus falasse assim: Davi é feioso, mas Golias, o cara é bonitão. Não seria chato isso? O bom é que Davi é bonito e Golias é um monstro. E é assim que é o certo. Você é filho de Deus, é bonito. Mas, Senhor, dá que essa mulher se ofereça para dar água para os camelos. Ele estava com 10 camelos. Cada camelo bebe em média 50 litros de água em média, né? Uma mulher pegando balde, 500 litros de água e ainda bonita. Puxa, porque mulher bonita não mistura as coisas, né? Ou é bonita ou carrega balde de água. Mas essa é as duas coisas. Ela é bonita e está carregando balde de água. Ela falou o que para o Senhor? Pode ficar tranquilo, o Senhor viajou muito, eu vou colocar água nos seus camelos. Mas prova do Senhor também que a mulher o Senhor tem para mim, mas seja também que fala mais amém do meu lado. Amém? Seja que vem mais no culto. Seja que não falta célula, fica atento. Mas aí, Rebeca apareceu, deu água, mas ele falou: mas isso não é suficiente, porque Abraão falou que tem que ser da família dele. E ele chamou ela e falou: moça, você é tão linda, preciosa, me conta, quem que é seu pai? É Betuel, sou da família de Betuel. Aí o homem ajoelhou no chão. É da família, ou seja, é crente, trabalhadora e bonita. O que um homem de Deus quer mais na vida? E aí ele faz uma oração. Olha o que ele diz. Vamos ler, verso 27. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e verdade. O que é isso aqui? Recebe, venete. Por que é isso aqui agora? Para nós em português, graça e verdade do meu Senhor. Deus não retirou graça e verdade. Essa é a primeira menção. Você sabe que eu gosto da primeira menção, né? Eu gosto da primeira menção na Bíblia. Quantos me dão mais um versículo? Só mais um. E eu vou encerrar com você, em nome de Jesus, porque esse versículo é precioso. Eu vou encerrar com ele, Provérbios 3, verso 3. Olha o que diz. Provérbios 3, verso 3. Diz assim: não te desamparem a benignidade e a... O que você acha que está escrito aqui? Recebe, venete. O que é isso? Agora para nós? Graça e... Olha o que está escrito: não te desamparem a graça e a verdade. Antes, atas. Essa é uma palavrinha bonita, mas significa o seguinte: prende, amarra. Prende ela no teu pescoço. Escreve ela onde, meu querido?
Qual que é a nova aliança? Eu escreverei as minhas leis no seu coração. O que está escrito no seu coração hoje? Graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Já está escrito. Ele escreveu graça e verdade. Agora, o que vai acontecer algo aqui. Não te desamparem a graça e verdade, mas amarra no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e vai acontecer o quê? Você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. As pessoas vão te olhar com um olhar gracioso. Gostei de você, vou comprar de você. O seu é mais caro, mas vou comprar de você o seu, porque eu gostei de você. Gostei de você. Tem um irmão nosso precioso, estava me contando um testemunho. Ele vende produtos para gado, e ele disse que ele vende, né, para muitos lugares, principalmente para Goiás, Mato Grosso. E ele disse que um dia ligou um fazendeiro para ele lá de Rondônia, e o fazendeiro tinha milhares de cabeças de gado, milhares de cabeças de gado. E ligou para ele e falou: você é o fulano? Sou eu. Você vende esse produto? Vendo, quero comprar de você. E ele falou: mas por que de mim? Tem tantos para você comprar, outros, né? Quem te indicou? É uma pessoa que eu gosto muito. Falou que você que é gente boa. Eu vou comprar de você. Por telefone, nem conhecia. Vou comprar de você. Agora imagina, você tinha uma carteira que vendia 1000 cabeças. De repente o cara vem e te dobra sua carteira. Sabe o que é isso? Graça e bom entendimento aos olhos dos homens. Não tem nada melhor do que as pessoas, quando as pessoas te olham com bons olhos. É a promessa de Deus. Para quem? Para quem que é essa promessa? Para quem se enche de graça e verdade. Fique em pé onde você está.